Então, para começar, a gente vai conversar com o Dr. Alberto Vicentini, e ele vai conversar com a gente sobre taxonomia vegetal na Amazônia, desafios e novas possibilidades tecnológicas. O Dr. Alberto é engenheiro florestal pela UFPR e doutor em Ecologia, Evolução e Sistemática pela Universidade de Missouri, St. Louis, Estados Unidos. Alberto é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, em Manaus, e atua em projetos com ênfase em sistemática e ecologia vegetal. Ele desenvolve softwares e banco de dados Open Data Bio. Olá, Alberto, tudo bom? Oi, Karina. Oi. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por apresentar aqui para a gente a sua fala. Fica à vontade, a hora que você quiser. A hora que eu quiser é só começar, é isso? Por favor. Deixa eu compartilhar minha tela aqui um minutinho. Sim. Acho que estou no caminho certo, só um segundo. Todo mundo vendo aí? Sim. Acho que agora só falta você colocar naquele... Isso, excelente trabalho, menino. Então, eu vou parar de falar agora e... Eu adorei a sua locução de rádio. Tu tá ótima radialista. Podia menino, trabalhar com política. Praticando. Nós estamos precisando de gente falando sobre política bem, como você. Parabéns. Ai, obrigada. Para, bobão. Então, adorei a formalidade do evento também. Muito obrigado pelo convite a todos. É um prazer estar aqui falando para vocês aí no Espírito Santo. Né? É um prazer, falando, não sei onde está todo mundo, mas é um prazer falar para vocês. E o título da minha palestra, ele fala sobre desafios e fala sobre possibilidades tecnológicas. Né? Se alguém está esperando muita tecnologia aqui, eu não vou falar muito sobre isso. O meu foco aqui mais é fazer uma reflexão sobre esses dois assuntos que estão nessa tela agora. Né? O primeiro é que, principalmente olhando de um contexto amazônico. Né? Eu trabalho no INPA, nós estamos em Manaus, no centro da Amazônia. E a realidade do conhecimento botânico da Amazônia faz a gente pensar que as espécies descritas, isso, na verdade, é uma generalização que a gente pode falar para todo mundo, que espécies descritas são hipóteses, né, cujos limites podem mudar dependendo das evidências. Isso é muito verdade para a Amazônia, onde a gente tem uma alta diversidade, um baixo conhecimento, que faz com que a taxonomia atual seja muito instável e ela tenha uma baixa acurácia. Né? As tecnologias atuais do momento, eu vou mencionar brevemente algumas coisas que a gente tem experimentado, mas um pouco na perspectiva do de futuro que a gente tem em cima disso. As tecnologias abrem inúmeras possibilidades para a gente modernizar a forma como a gente faz taxonomia e para a gente tornar mais eficiente a descoberta da biodiversidade. Mas isso também requer mudanças na prática taxonômica, na forma como a gente vem fazendo taxonomia, que isso está muito atrelado a uma história que vem desde Linnaeus, praticamente, que, de fato, no século passado não mudou muito. Tá? E isso tem a ver, o que eu quero enfatizar aqui, espero que durante a palestra fique claro, é a importância do indivíduo, né, e de populações, etc., fora, na construção de uma taxonomia dinâmica. Isso tem a ver, principalmente, com a forma como a gente coleta a informação e onde a gente coleta esses dados, e como a gente coleta esses dados que estão atrelados a organismos para os quais a gente precisa dar nomes científicos ou precisamos determinar nomes científicos. Tá? Então, a primeira pergunta que eu vou tentar responder aqui brevemente é por que é difícil identificar espécies de plantas na Amazônia. Né? A primeira razão ela é meio óbvia, acho que eu não preciso falar muito, todo mundo sabe disso, mas nós estamos no centro da biodiversidade do planeta, vocês também aí no Espírito Santo, mas é um lugar de maior diversidade do planeta, as regiões tropicais. Né? E existem algumas estimativas do número de espécies de plantas na Amazônia. Elas são muito furadas, eu não vou entrar no detalhe dessa discussão, a única coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que é possível que a gente tenha, por exemplo, 16 mil espécies de árvores na Amazônia com diâmetro à altura do peito. Né? Esse gráfico é uma figura do trabalho do Hans Tersteeg, que foi publicado na Science em 2013, falando sobre as espécies hiperdominantes da floresta amazônica, ou seja, as 227 espécies que formam aquela barrinha cor-de-rosa no gráfico, que são as espécies mais abundantes e que seriam só 220 espécies
227 espécies que compreendem 50% de todos os indivíduos da floresta amazônica, baseado em todos aqueles pontos que aparecem no meu mapa ali, né? Todos aqueles pontinhos que são as parcelas permanentes utilizadas para fazer esse estudo. Então, esse estudo estima, é uma estimativa a partir desses dados, faz uma projeção de quantas espécies deveriam existir e ele chega a um número aproximado de 16 mil espécies de árvores com diâmetro acima do peito. O problema é que 62% dessas espécies, não só elas correspondem a apenas 0,12% das árvores da Amazônia, e tem populações com menos de 1 milhão de indivíduos, como isso também é a diversidade desconhecida. Oi? Alberto, desculpa, é que os seus slides não estão passando. Não? Está parado na tela de abertura. Ixi. E agora? Menino, boa pergunta. Como é que a gente resolve isso? Eu posso tentar imprimir um PDF e tentar outro caminho aqui, mas vocês vão ter que esperar um pouquinho. A gente espera, não tem problema não. A gente está aqui para você. Tá bom. Tá bom. E para as outras 220 pessoas, obviamente, mas para você. Dá um segundinho que eu vou tentar gerar um PDF e ver se no Acrobat funciona melhor, porque isso está dentro do Keynote. Tudo bem. Devia ter testado isso antes, né? Eu testei, mas não testei esse detalhe. Na necessidade, a gente pode tentar sair e voltar de novo. Tenta também recolocar a apresentação. Às vezes deu uma travadinha, mas depois... É rápido, o PDF aqui é rápido. Deixa eu tentar a alternativa, porque isso pode ter então. a ver com o computador. Tá todo mundo Menino, vendo a minha que tela, computador né? bom, hein? Sim. Eu tenho que achar o artigo agora. Não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Acho que é esse daqui. Isso. Estão vendo aí? Eu estou vendo 3 pontinhos e um sorriso. E agora? Continuo vendo os 3 pontinhos e um sorriso. Ixi. Eu estou projetando. Deixa eu tentar compartilhar de novo aqui, só um segundo. Isso. Vamos de novo. Talvez o seu computador ele esteja naquele processo de digestão pós-almoço, isso acontece. E agora? Eu não almocei ainda, vocês já almoçaram, porque aí é uma hora mais cedo, né? Ah, pronto, que doido. Estão vendo? Passa um slide para a gente fazer de teste. Ixi. Põe um slide para frente para ver se vai. Eu estou vendo a sua setinha. Opa, foi, rapaz. Tá bom. É isso mesmo, é o seu computador com fome. Então, vamos lá. Então, eu voltando Obrigada, lá, né? Os 2 temas que eu queria falar aqui, então, primeiro, né, que eu já mencionei antes, é que espécies descritas são hipóteses, né, cujos limites podem mudar dependendo das evidências. Eu já falei isso e vou falar um pouco da diversidade na Amazônia, dos problemas que a gente tem aqui e que fazem a gente pensar, né, nessa instabilidade da taxonomia vegetal aqui na Amazônia em função disso. E as tecnologias, elas abrem inúmeras possibilidades para a taxonomia, mas isso requer mudanças na prática taxonômica, principalmente como a gente disponibiliza as informações, né? Hoje, bancos de dados genéticos existem. Para você publicar alguma coisa molecular, você precisa depositar num repositório. Mas o mesmo não é verdade para dados morfológicos, por exemplo, ou dados anatômicos. E é nesse contexto que eu quero falar sobre isso. Então, a primeira pergunta que eu tento responder aqui brevemente é por que é difícil identificar espécies de plantas na Amazônia, né? Então, como eu falei, a diversidade é alta. O mapa agora que vocês estão vendo mostra muito bem isso. Nós estamos aqui naquele centro vermelho, vocês estão aí no Espírito Santo, outro centro vermelho de altíssima diversidade, Mata Atlântica e Amazônia. E na Amazônia, a estimativa de diversidade de espécies de plantas ela é muito incerta em função do baixo conhecimento, né? Esse artigo do Hans ter Stig, publicado na Science, estima que existam 16 mil espécies de plantas. Essa figura, elas são todas essas espécies ranqueadas, né? Então, o eixo X são as espécies, o eixo Y é o tamanho das populações, e aquela barrinha vermelha
segundo esse estudo, corresponde às, cor-de-rosa, perdão, correspondem às 227 espécies que, né, que teoricamente perfazem 50% da floresta amazônica. Eu espero que vocês não acreditem nesse resultado, especialmente ao final da minha palestra, pelas coisas que eu vou mostrar. Mas esse estudo, ele estima que existam 16 espécies de árvores, né? É um trabalho feito em parcelas permanentes espalhadas naqueles pontinhos coloridos no mapa, com um diâmetro acima de 10 centímetros de DAP. 62% dessas espécies são muito raras, tem menos de 1 milhão de indivíduos na Amazônia e são desconhecidas para a ciência. Tá? Então, esse 62% dessa estimativa é o desconhecido. 5 mil e alguma coisa seria o conhecido na época desse estudo. Esse estudo foi bem debatido, tem vários artigos que discutem ele, não é o meu propósito entrar aqui nisso. O importante aqui é que 62% é uma subestimativa, eu diria, do desconhecimento da diversidade de árvores na Amazônia, sem falar nas ervas, nos arbustos e nas lianas e tudo mais, que ainda é um cenário muito pior. Né? Então, a diversidade é muito alta e a maioria das espécies tem uma distribuição geográfica restrita e, portanto, é rara também, no contexto espacial. E a diversidade é alta também em escalas superlocais. Aqui eu estou mostrando o número de espécies de árvores com diâmetro acima de 1 centímetro que estão em 25 hectares, né? Uma parcela de 500 por 500 metros. Em Manaus, tem mais ou menos 1.400 espécies de árvores. Lá no Equador, em Iaçuni, mais ou menos 1.100. Em Amacayaco, outra parcela de 25 hectares. Na Colômbia, também 1.100 espécies. Então, num quadradinho de 100 por 100, de 500 por 500 metros, a gente pode encontrar até 1.400 espécies de árvores. Isso é um inferno para identificar e para quem trabalha com isso. Tá? E o conhecimento do que está nos herbários e daquilo que os especialistas trabalham para descrever espécies, né, que é o que vem do herbário principalmente, é muito baixo. Né? Essa aqui é uma distribuição, esses mapas são meio antigos, um é de 1990, outro é de 2007, mas na verdade o cenário hoje é idêntico, não mudou praticamente nada isso daí. Né? Do lado, o trabalho do Bruce Nelson, à esquerda do meu slide, ele mostra a intensidade de coletas do gênero Inga nas coleções dos herbários brasileiros. Né? Aquelas nuvens mais densas são onde tem muito Inga coletado e onde não tem é o espaço em branco. O gráfico à direita, feito pelo Mike Hopkins, aqui do INPA também, publicado em 2007, ele mostra, né, a distribuição da informação da ocorrência segundo o que está nas monografias taxonômicas, principalmente da flora neotrópica. E as duas coisas estão, obviamente, muito casadas e mostram a mesma coisa. Então, aquela nuvem azul no centro é Manaus, é a região das Guianas, muito bem coletada, a região de Iquitos, no Peru, muito bem coletada, e de Assuni, lá no Equador, muito bem coletada. Estão vazio de conhecimento das coleções nos herbários. Né? E mesmo áreas que a gente considera que são super bem conhecidas, não são tão bem conhecidas assim. Apesar de eu estar trazendo uma coisa que já tem uns seus 20 anos aí, isso também não mudou muito. Tá? Em 1990, a Reserva Duque, ali do lado de Manaus, ela era considerada, naquela época, o lugar mais bem coletado da Amazônia. Né? Naquela época, em 1990, o William Prance, do Kew Gardens, New York Botanical Gardens, em algum tempo também, que trabalhou muito em Manaus, né, fundou aqui o curso de pós-graduação da botânica no nosso instituto. Ele publicou um artigo que na Reserva Duque ocorriam 825 espécies de plantas vasculares. Analisando as mesmas amostras de herbário, o José Eduardo Ribeiro, chegou a 1.200 espécies. E aí a gente entrou na Reserva Duque, ficamos coletando lá durante 5 anos intensamente, e o número de espécies foi para 2.175, que é o que está publicado na Flora da Reserva Duque, que saiu em 1999. Ou seja, em 5 anos de trabalho intensivo, amostrando apenas 1/5 da área da Reserva Duque, que naquela época não tinha o grid de trilhas que ela tem hoje, nós praticamente encontramos mais de 1.000 espécies de plantas vasculares para um lugar que já era conhecido, um lugar super bem conhecido. E 60 eram não descritas, espécies novas ainda não descritas.
Então, aqui, né, o conhecimento, 62, só enfatizando, 62% das espécies são desconhecidas e raras. Elas podem estar em coleções, mas elas são raras. E agora uma outra pergunta importante para a nossa reflexão é se espécies conhecidas são hipóteses robustas, né? E aqui eu vou trazer 3 pequenos exemplos de estudantes que trabalharam comigo olhando essa problemática. Esse é o caso do Alisson da Mata, que fez o mestrado comigo aqui no INPA, e ele trabalhou com um grupo de Aniba, né, da família Laurácea, o grupo de plantas de Aniba que tem folhas papilosas na face inferior e do qual pertence ao pau-rosa, que é a Aniba roseodora, teoricamente, que é uma planta que foi drasticamente explorada na Amazônia em função do seu óleo essencial, que faz o Chanel número 5, um perfume conhecido por muitos de vocês. E o Alisson, o que ele fez? Ele pegou dados morfológicos de todas as coleções de herbários, coletou isso, coletou dados espectrais também. E assim, eu vou resumir muito brevemente. Ele não conseguiu fazer sentido desses dados, das espécies, não conseguiu postular hipóteses robustas para essas mesmas espécies, mas mais do que isso, o que ele fez, ele pegou as descrições taxonômicas publicadas em 1982, numa revisão do gênero Aniba pelo Klaus Kubicki, tabulou a morfologia daquelas descrições taxonômicas e pegou e mediu as mesmas variáveis para um conjunto de amostras que ele encontrou no herbário, incluindo muitas das amostras que o próprio Kubicki tinha examinado na sua monografia. E aí ele mediu as mesmas variáveis e perguntou para cada amostra se ela encaixava no conceito da descrição taxonômica do Kubicki. E das 214 amostras que ele testou, apenas 6, se encaixaram em alguma das descrições do Kubicki. Isso reflete que as descrições do Kubicki não estão muito boas, né? Porque ele usou, inclusive, as mesmas amostras. Então, a gente tem, assim, só para ilustrar a problemática. Tá? Esse é um exemplo bem simples. Um outro caso para mostrar esse exemplo, que mesmo às vezes a gente coleta dados moleculares, a gente tenta, né, resolver a coisa da melhor maneira possível, isso depende um pouco da natureza do grupo, né, da problemática. Durante o meu doutorado, eu fiz a revisão do gênero Pagamia, que é um gênero que ocorre nas formações de solos arenosos aqui da Amazônia, principalmente, do escudo das Guianas, mas de toda a região tropical da América do Sul. Esse gênero ocorre em solos de areia branca, inclusive aí nas Mussunungas do Espírito Santo, ali na região de Linhares, né, e sul da Bahia também, subindo para o norte. E eu fiz o sequenciamento molecular de gene de cloroplasto e gene do ITS. Eu não vou entrar em detalhe aqui. Aqui eu estou só ilustrando um problema que eu encontrei durante esse trabalho, que é esse Pagamia guianense sensulato. Tá? Então, as bolinhas verdes, vermelhas e pretas representam as 3 espécies que eu reconheci durante esse trabalho para esse grupo. Tá? E foi muito difícil, mesmo para essas espécies, dizer quem era quem quando você tinha as amostras na mão. Tá? É um complexo meio críptico. Eu não vou entrar em detalhe aqui, a única coisa que eu quero enfatizar aqui é que eu olhava para o espaço morfológico dessas amostras, eu medi todas as amostras de herbário que existiam nas coleções e amostrei molecularmente apenas alguns indivíduos e populações, obviamente. Né? E o espaço morfológico são todas as amostras que eu encontrei em herbário, medi, e ali resume um pouco, né, em uma análise multivariada, como a similaridade entre esses indivíduos é. Se eu não tivesse colorido os pontos de verde, vermelho e preto, vocês não veriam nada nesse grupo. Tá? Seria apenas uma nuvem de pontos. Então, não há uma distinção morfológica muito clara entre eles. E essa distinção morfológica, como eu reconheci que havia 3 espécies aqui, foi principalmente porque na região onde elas coexistem, que é a bacia do Rio Negro, os 3 grupos são morfologicamente distintos. Então, se eu pego só as amostras dessa região, os 3 grupos são bem diferentes morfologicamente, ocorrem em hábitats diferentes. Então, ali naquele lugar eu conseguia ver diferenças. Mas quando eu olhava no contexto da Amazônia toda, essas diferenças desapareciam. Isso ficou um problema. Falei, bom, quando veio um aluno de doutorado que queria trabalhar comigo, eu falei, tem um problema aqui para você resolver. E aí o Eduardo Prata foi e resolveu. Resolveu, talvez resolveu. Né? Essa aqui é um trabalho publicado pelo Eduardo Prata em 2018, está citado aí embaixo no meu slide. E o Eduardo, né, diferentemente de
poder fazer 1 ou 2 marcadores, que é o que era possível na época que eu fiz doutorado, ele já estava na era do sequenciamento de nova geração, então ele conseguiu amostrar 179 indivíduos daquelas bolinhas verdes, vermelhas e pretas do meu slide anterior, com 431 marcadores, e obteve essa filogenia aí, que tem 100% de suporte em todos os nós delas, exceto aquele 0,14, que aparece no nó ali. E de 2 espécies que eu tinha reconhecido no trabalho, viraram 9 espécies. Todas as espécies que estão amarelo nessa filogenia, eu tinha reconhecido. Tá? As outras apareceram, né, são desmembramentos das outras 2 que eu tinha reconhecido, só como 2 viraram essas 9 aí. Mais do que isso, esse estudo do Eduardo mostrou que dentro de cada uma dessas linhagens tem uma estrutura filogeográfica tão forte, né, que esses gráficos coloridos aqui mostram isso, né, são cada uma das regiões, e essas regiões têm populações ancestrais bem definidas, então são grupos com pouco fluxo gênico entre eles, muito bem estruturados, com divergências de mais de 1,5 milhão de anos de divergência. Então, são espécies, né, de uma espécie antes do meu começar o doutorado, agora nós temos 9 espécies, e dentro dessas espécies tem ainda mais estrutura molecular que a gente decidiu não reconhecer como espécie. Note a expressão, a gente decidiu não reconhecer como espécie, porque a morfologia era críptica, muito difícil de separar. Tá bom? E não fazia sentido porque eram todas populações alopátricas. Tá? Então, decidiu que é uma espécie, tem subjetividade. Essa é a mensagem também. Um outro caso, de um outro pesquisador que fez o mestrado comigo, depois foi para os Estados Unidos fazer o doutorado, e ele pegou um problema das espécies hiperdominantes. Ele pegou Proteum heptaphyllum, uma burserácea, que também tem várias delas ocorrem nas areias brancas, né, que é uma outra linha de pesquisa que eu desenvolvo aqui no Instituto, né, as formações arenosas. E ele pegou uma única espécie, e essa única espécie com sequenciamento de nova geração, integração de dados morfológicos e outras coisas, ele acabou decidindo que são 8. Então, uma espécie hiperdominante virou 8 espécies diferentes, super bem apoiadas, com divergências de mais de 1 milhão de anos também. Né? Aqui é o mesmo trabalho dele, não se preocupe, essa é uma filogenia datada, aqueles ramos mais gordinhos significa simplesmente que houve expansão populacional, essa é uma análise, né, de filogeografia. E notem que ele reconheceu 8 espécies, e a maioria delas tinham sido previamente reconhecidas como subespécies ou variedades pelo Douglas Daly e por outros autores muito atrás. Mas são linhagens que têm uma morfologia muito difícil de separar, a ponto delas terem sido reconhecidas como variedades ou subespécies, mas que têm divergências lá atrás de 1 milhão e meio de anos. Então, não são coisas, não são linhagens de divergência muito recente, ou espécies que a gente diria, talvez 1 milhão e meio é recente para plantas. Essa também é outra realidade. E Proteum heptaphyllum é a 12ª nas hiperdominantes, na lista das hiperdominantes. Já não é mais hiperdominante. Né? Ela é 8 espécies, nenhuma delas é hiperdominante mais. Um outro trabalho que eu tenho feito muito, e que tem a ver com essa reflexão que eu estou fazendo aqui, é nomes de espécies em parcelas permanentes. Né? A parcela de Manaus, eu coordeno esse projeto, é um inferno. Nós temos 158 mil indivíduos coletados que a gente precisa colocar em caixinhas, dizer isso é espécie 1, espécie 2, espécie 3, e depois ainda buscar um nome para ela. E esses são 2 processos diferentes. Espécies locais, né? Quando a gente trabalha num trabalho desse tipo, a gente tem a facilidade que a gente está trabalhando numa única localidade. Numa única localidade não existe a variação geográfica atrapalhando o nosso entendimento das diferenças entre as coisas. Então, teoricamente, seria mais fácil decidir quais indivíduos pertencem à mesma espécie. Né? E tem seus problemas aí, principalmente quando a gente amostra juvenis, né, da variação ontogenética entre plantas jovens e adultas, quando a gente tem coexistência de espécies muito parecidas, que é o caso aqui das florestas da região de Manaus, e principalmente porque a gente só tem material estéreo, portanto não tem outras características que a gente pode explorar para descobrir as diferenças entre as coisas. E obter um nome científico, dar um nome a essas espécies delimitadas nesses contextos, é muito mais difícil,
pelo estado da arte do conhecimento botânico aqui na Amazônia. O conhecimento é incompleto, como eu já mostrei para vocês, as hipóteses de espécies não são muito robustas, material estéreo não dá para obter nome científico, primeiro porque as chaves de identificação são todas baseadas em flores e frutos, em geral, e especialista não gosta de olhar material estéreo, né? E as coleções de referência que a gente usa para fazer por comparação, elas são ruins porque elas refletem um estado de conhecimento, né? Então, no herbário, às vezes, 5 espécies diferentes reconhecidas no contexto de um estudo de parcela permanente, quando você chega no herbário, as 5 estão dentro da mesma pasta, da mesma espécie. Aí, se você aceita aquele nome, você vai estar sinonimizando um monte de coisas que você acha que é diferente dentro do teu contexto local. Então, é muito complicado fazer essa relação, às vezes, e obter nome científico para todo mundo que está num estudo florístico, num estudo florestal, como eu mencionei. Lá no projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, onde a parcela de Manaus está inserida, nós fizemos um experimento durante um workshop. Nós reunimos 14 taxonomistas e parataxonomistas, gente com experiência e gente sem experiência em identificar plantas. Selecionamos 8 casos distintos, cada um com mais ou menos 100 ou 200 amostras, e demos para cada pessoa e perguntamos quantas espécies tem aqui. Simplesmente no processo natural de fazer a morfotipação, que é aquilo que é feito em geral para definir o que são espécies nesses contextos locais. E o gráfico das bolinhas, ele representa, né, as linhas representam os 8 estudos de caso e a coluna o número de espécies ou de morfoespécies reconhecida por cada participante. O tamanho da bola é o número de participantes que reconheceu aquele número de morfotipos. Notem que tem uma variação grande. Notem o caso 5 ali. No caso 5, a maioria reconheceu 4 espécies, mas teve uma pessoa que não é uma pessoa inexperiente lá do Equador, que reconheceu 10, né? Outro reconheceu 7, outro reconheceu isso no mesmo conjunto de amostras, né? Que eram embaralhadas depois e passadas para outra pessoa. E, no geral, a similaridade entre as classificações para cada um desses estudos de caso ficou em torno de 70% apenas. Tá? Isso tudo leva a gente... Também existe uma grande incerteza nesse reconhecimento de espécies em escala local em áreas de altíssima diversidade, como é o caso aqui das florestas da região de Manaus. E se a gente aplica esse erro encontrado nesse pequeno experimento para todos os dados dessa parcela de 25 hectares em Manaus, a estimativa do número de espécies pode variar de 810 a 1.410 espécies, né? Então, tem muita incerteza nessas definições. E aí a gente também pode se perguntar, para esse padrão de hiperdominância, será que é hiperdominância mesmo? Ou é simplesmente um reflexo de uma taxonomia deficiente? Né? Muitos falam da hiperdominância, isso tem consequências, inclusive, políticas, eu diria. Né? E aí, será que não está todo mundo usando o Guia da Reserva Duque para identificar plantas em todos os lugares da Amazônia? Poxa, o Guia da Reserva Duque foi feito para identificar plantas na Reserva Duque, ele é dali, né? Ele é uma flora local, ele não é uma revisão taxonômica. E ele é baseado em caracteres vegetativos, então se está todo mundo usando essa referência para identificar plantas em qualquer lugar, é muito possível que erros, né, de identificação sejam espalhados nesse contexto. E aqui eu queria separar esses dois processos para a gente pensar um pouco naquele segundo tópico que eu falei, que é a importância do indivíduo, né? Porque a gente observa na natureza fatos, a gente coleta desses fatos uma amostra que vai para um herbário, ou a gente marca uma planta para monitorar, ou a gente faz qualquer outra observação, né? E isso está num lugar que tem uma coordenada, latitude, longitude, em algum lugar. Isso tem características ambientais, e dessas amostras, ou desses indivíduos, a gente coleta dados morfológicos, a gente coleta aspectos ecológicos, a gente pode coletar dados moleculares, né? Ou podemos coletar dados de espectroscopia no infravermelho próximo, que é algo que eu vou apresentar para vocês um pouco mais adiante, e a gente pode monitorar esses indivíduos, principalmente nesse contexto de parcelas permanentes. E aí, né, parte dessas informações entra nas coleções de herbário, né, ou chega ao taxonomista que vai decidir quem são espécies, delimitar espécies, postular hipóteses de espécies e dar nome para essas espécies. E isso exige a subjetividade, que
que é o exemplo do Eduardo que eu falei anteriormente, né? Tem que tomar decisões do que dá nome, onde eu dou o nome, né? A gente tem uma árvore da vida, a gente faz um corte. Cada galho tem uma história diferente, cada ramo tem uma história diferente para aquilo que a gente vai nomear. Não necessariamente a gente vai nomear todos os ramos da nossa árvore da vida, porque tem um limite até onde a gente precisa ir para se comunicar. Por outro lado, essas pessoas trabalhando, né, na coleta de informações, não só taxonomistas, todo mundo que precisa identificar algum organismo, uma planta, ele tem uma demanda para identificar as coisas. E, no entanto, nós não temos muitas ferramentas de identificação, muitas delas são em inglês, não são de fácil uso, e elas também refletem a carência do conhecimento taxonômico do lado da taxonomia. Tá? E, portanto, existe uma grande assimetria entre a quantidade de informações coletadas num contexto como o da Amazônia, que entra nas coleções, que é utilizado pelos taxonomistas para definir, delimitar e nomear espécies, e a demanda do outro lado. Tem muito mais demanda do que essa mesma demanda contribui com informação. Né? Como exemplo, as parcelas permanentes do trabalho do Ter Stig. Né? Muito pouco daquelas informações, né, das amostras dos indivíduos monitorados nessas pelas, termina entrando no herbário porque o material está estéril. E isso faz, tudo isso, né, contribui, né, junto com a baixa amostragem que eu mostrei da Amazônia, junto com a alta diversidade, a surpresa que em Pagâmia de uma espécie a gente desmembra em 10 ou 20. Que Proteoptaphyllum, que aparentemente era uma espécie fácil de identificar, a gente termina descrevendo 8 linhagens com mais de 1,5 milhões de anos de divergência. Então, nós temos uma instabilidade na taxonomia, principalmente no que se refere à Amazônia. Então, resumindo aqui um pouco do que eu falei, a flora da Amazônia continua pouco coletada e pouco estudada, né, o que dificulta o entendimento dos padrões de variação e, consequentemente, da inferência, né, e delimitação do que são espécies. Portanto, espécies são hipóteses e novas evidências podem mudar isso. E eu enfatizaria aqui que dados moleculares são essenciais. Hoje, dados moleculares são essenciais porque eles são muito objetivos. Né? Dados moleculares vai no genoma, então a gente tem a informação mais importante para a gente ter um entendimento do que são linhagens. Tem vários problemas práticos aí, muito mais do que teóricos. Né? E aqui eu queria falar por uma taxonomia dinâmica, repositórios nesse contexto, né, de modernização da atividade de descoberta da biodiversidade e de classificação dos organismos e dos indivíduos em espécies e gêneros, famílias e outras coisas. Então, a gente precisa tornar isso um pouco mais assimétrico. Né? A quantidade de informação coletada precisa ser melhor absorvida pela taxonomia. E a taxonomia pode aceitar, uma taxonomia dinâmica pode aceitar a instabilidade das delimitações. Se todos os dados coletados a partir dos indivíduos estão integrados em repositórios e bases de dados, é possível, inclusive, a gente, por exemplo, já hoje, algoritmos de inteligência artificial, né, o machine learning, para fazer sentido desses dados. Então, se os dados estão em repositórios, todos articulados ligados aos indivíduos, teoricamente, né, num futuro não muito distante, esses algoritmos vão permitir, inclusive, fazer análise e falar, segundo o conceito de espécie X, aqui tem isso. Segundo o conceito de espécie Y, aqui seria isso. É dinâmico. Né? E isso facilitaria também a geração de ferramentas para reconhecimento das entidades que são definidas. Né? Hoje a gente tem um monte de tecnologias que nos ajudariam a identificar táxons já descritos bem referenciados, né? Que é a espectroscopia no infravermelho próximo, o reconhecimento de imagens que estão aí, chaves dinâmicas, acho que estão com os dias contados a partir do momento que a gente consegue identificar as coisas por reconhecimento de imagens, por espectroscopia ou por identificação molecular,
né? Nós precisamos dos atributos morfológicos, anatômicos, para entender a natureza do organismo, mas isso não necessariamente vai ser requisito para identificar o organismo, né? São coisas que talvez sejam mais rápidas de coletar, mais fáceis de usar do que a tradicional morfologia na identificação e, inclusive, na delimitação das espécies. Tá? Então, a gente tem fatos e observações, e esses fatos e observações tornam, inclusive, o nosso material estéreo uma felicidade, porque material estéreo não é mais um problema. A partir do momento que a gente pode coletar DNA de qualquer organismo com facilidade, material estéreo tem um valor imensurável, porque ele tem tanto valor quanto a flor. O fruto tem menos, porque você não tem a flor, o fruto, para ilustrar ou para descrever aquilo, mas para identificar, isso não deveria ser mais, isso é um problema. Extraindo dados de imagem, aqui falando brevemente de algumas coisas que a gente tem experimentado aqui em Manaus, né? Esse é um trabalho feito por uma aluna de mestrado, a Samantha Esteves. Ela revisou um probleminha que eu também identifiquei no meu doutorado, com o gênero Pagamia, de duas coisas dois morfotipos que pareciam diferentes, mas a gente não tinha clareza se era uma espécie só, se eram duas, era um bololô danado. E ela só foi num lugar onde essas dois morfotipos ocorriam e encontrou diferenças enormes em cascas, inclusive na estrutura da inflorescência, e ela utilizou, uma das técnicas que ela utilizou foi imagens de folhas. Ela escaneou um monte de imagens com uma escala e extraiu automaticamente contornos, né? Uma representação matemática do contorno das folhas, e pôde utilizar isso para discriminar essas duas espécies crípticas com alta acurácia. Tá? Isso é uma coisa muito simples de fazer. Basta ter uma imagem da folha prensada. O Eduardo Prata fez a mesma coisa, só que o Eduardo Prata tinha aqui uma filogenia muito robusta, né? Lembra que isso aqui, essa aqui é uma matriz de confusão, tá? Deixa eu explicar isso melhor. Matriz de confusão. Tá? Então, aqui ele fez um teste morfológico, com dados morfológicos extraídos a partir de imagens das folhas, a forma geométrica da folha. Ele adicionou também o número de nervuras secundárias. A área foliar foi calculada automaticamente pelo mesmo script que calculou a forma geométrica da folha. E aí ele fez um teste de predição, né? Segundo esses dados, é possível predizer a identidade dessas linhagens? Então, as linhas são as linhagens testadas e as colunas são as linhagens preditas. Tudo que está na diagonal é acerto, tudo que está fora da diagonal é erro. Tá? Então, tem muitos acertos para um complexo que era críptico, onde as coisas são todas muito parecidas entre si, usando só folha, só dado de folha, mas tendo as linhagens muito bem definidas. Teve as linhagens aqui muito bem definidas, fez um teste. É surpreendente que, para um grupo críptico, né, ele tenha encontrado o maior número de predições corretas, que é o que está na diagonal, como esse caso. Tá? Simplesmente usando essa informação para um grupo críptico. Mas, na verdade, quando a gente está na mata, a gente está por aí, a gente tem coletado foto de tudo quando a gente quer, para descrever a diversidade. Está todo mundo tirando foto. Hoje, com o celular, você tira ótimas fotos. Então, não faz sentido a gente não coletar muitas imagens, né? E já existem serviços por aí que identificam plantas a partir das imagens, né? Esse aqui são 3 exemplos aí que, rapidamente, buscando na internet, eu encontrei aí de reconhecimento de imagens de plantas. Tudo isso depende de bibliotecas bem referenciadas, porque o algoritmo só vai aprender em cima daquilo que você, né, treina ele, né? Isso aqui é uma laurácea, uma laurácea, uma laurácea, uma laurácea, uma laurácea, uma laurácea. Em algum momento ele gata uma foto de laurácea e bate com a base de dados dele, ele vai conseguir identificar a partir, né, dos algoritmos de reconhecimento de imagem. Então essa tecnologia já está aí, a gente precisa usar ela muito mais do que a gente está usando. Então, né, serviço de identificação por imagem já existe. Código de barra molecular, identificação molecular. Esse slide é de uma palestra do Paul Herbert, feita num simpósio organizado pela FAPESP em 2009, do qual eu participei, em São Paulo. E isso foi um debate em cima, né? O pessoal da zoologia estava muito empolgado com isso, continua muito empolgado, porque na zoologia era mais fácil lidar com esse problema pela alta variação molecular que as pessoas encontravam em genes mitocondriais. Enquanto que, do ponto de vista da planta, a gente sempre apanhou muito mais, porque a variação
em marcadores universais, né? Uma identificação molecular, ela exige que você tenha a mesma região do genoma sequenciada para todo mundo numa biblioteca de referência, e a partir do momento que eu sequencio aquele marcador, eu faço uma comparação com aquela biblioteca de referência e consigo identificar o organismo. Novamente, isso depende, né, da base de dados molecular, está muito bem identificada segundo as suas amostras. Tá? Isso aqui parecia surreal uns anos atrás, porque era 1, 2, 3, 4 marcadores. Né? Isso era muito difícil pensar na realidade amazônica em função do seu baixo conhecimento e do status da arte taxonômica da floresta amazônica. E na Guiana Francesa, essa turma que está nesse slide, a Gonçalves e todos esses demais, eles testaram isso para várias espécies de plantas numa região lá da Guiana Francesa, com todos esses marcadores que estão ilustrados nessa tabela 2. E notem que as duas caixinhas vermelhas, elas refletem a porcentagem, né? O número de espécies testadas é a segunda coluna nessa tabela, mas a porcentagem de espécies monofiléticas, segundo esses marcadores, não passava de 60%, 70%. Então, 30%, 40% das espécies não eram monofiléticas, não foram monofiléticas nesse estudo, em nenhum dos marcadores, e o mesmo para os gêneros. 30% dos gêneros não eram monofiléticos. Isso também reflete o estado da arte do conhecimento taxonômico da diversidade amazônica. Mas isso era na época em que a gente conseguia sequenciar poucos marcadores por indivíduos, né? Agora a gente já tem possibilidades muito maiores. Eu acho que eu estou me estendendo, já passou meu tempo, não tem um lag. Sequenciamento em tempo real. Hoje já é possível você ir com um aparelho que nem um pendrive, coloca, né, custa $1.200 o kit inicial para ter um aparelho desse. Claro que isso, para chegar a ser usado na prospecção de biodiversidade, ainda tem uns passos a ser dado, que é principalmente a definição de marcadores universais que possam ser aplicados para reduzir o custo de aplicação da ferramenta. Mas tem um estudo, que é esse mais de baixo, o Real Time, do Pomeranz, que ele foi lá para uma floresta no Equador e sequenciou o genoma de alguns indivíduos em 24 horas, alguma coisa assim, usando esse aparelho aí. E toda a química que precisa com ele. Né? Não é tão barato, dependendo do que estava. Mas esse é um sequenciamento em tempo real, através de sequenciamento por nanoporos. Né? Então, você coloca ali e automaticamente no seu computador vai aparecendo as sequências, né, do genoma, e depois tem a parte de bioinformática para filtrar os dados. E outra ferramenta que a gente tem usado aqui em Manaus também é a espectroscopia no infravermelho próximo. E basicamente, assim, simplificando, você joga radiação no infravermelho próximo em cima de um material e ele vai refletir a luz e você vai usar aquela informação para predizer as coisas. E a gente testou isso, 98% de acerto na identificação de espécies de Eschweiler. Esse foi o primeiro artigo. Depois testamos mais uma vez isso e no contexto de uma única floresta em Manaus, testamos 34 famílias, 52 gêneros e 111 espécies, chegamos a 98,4% de acerto na identificação de espécies. Então, também é uma tecnologia promissora. Eu acho que meu tempo está acabando, né, Karina? Posso ir mais rápido? Eu vou mais rápido aqui, então. Né? Beleza. Vou pular isso daqui. Vou nas minhas considerações finais, porque eu acho que a mensagem já está passada. Então, assim, dados moleculares são a base para formular hipóteses robustas de linhagens evolutivas. Se você quer chamar isso de espécie ou não, não tenho problema com isso. Mas, para mim, espécie, de fato, é uma abstração tão grande quanto gênero ou família. Tá? A gente pode debater isso. Nem todos os indivíduos sequenciados terão amostra testemunha em herbário. Né? Primeiro que muito se coleta estéreo, as coleções não têm capacidade. Se a gente vai coletar todo indivíduo que a gente vai sequenciar, colocar numa coleção de herbário, não vai funcionar. Então, o material de herbário não será mais a principal fonte de dados para definição taxonômica, porque o que vai para o herbário vai ser um testemunho da população que está sendo amostrada. Nos herbários vão ficar os vultures, o testemunho da espécie, mas a definição não vai sair mais do herbário. Eu vejo assim. E a gente também precisa de repositório desses dados moleculares. Então, nós precisamos ter
bancos de imagens para esses dados moleculares, porque sem imagens também não tem nada para comparar, né? Dados moleculares, né, esses baixos custos, né, do nanopore sequencing, torna possível, a meu ver, num futuro não muito distante, ter isso na rotina de pesquisa em biodiversidade. E a identificação, por último. Tinha mais um slide, mas eu vou deixar para a conversa se surgir. A identificação espectral e por imagens, ela requer boas hipóteses de espécies e bibliotecas referenciadas bem identificadas, para que os algoritmos funcionem, para que a estatística funcione bem, tanto para identificar uma imagem como para identificar um espectro de uma planta. Então, não é isso que vai definir espécie, isso ajuda a gente a identificar. Tá? Para tudo isso funcionar, a gente precisa colocar todos os dados que a gente coleta dos organismos, isso vale para todos vocês, colocar em repositórios. Molecular já vai para repositório, mas morfológico não necessariamente vai se a pessoa quiser. E aí tem várias coisas para vocês pensarem em cima disso. Então, eu vou encerrar por aqui e estou aberto a perguntas. Tinha mais isso? Vou até deixar aí para vocês pensarem. Foi muito interessante a sua palestra, porque a gente vê o quanto a taxonomia ela ainda tem muito chão para correr, porque identificar realmente espécie, primeiro, o que é uma espécie, né? E depois identificá-las, né? É um processo que todo mundo que trabalha com taxonomia passa um certo apuro, não é verdade? E como você mostrou para a gente tem que sempre estar correndo atrás de alguma tecnologia nova, alguma novidade para tentar resolver essa situação dos nomes, né? Achei bem legal a sua palestra, de verdade. Obrigado. Espero que vocês reflitam em cima disso. Reflexão importante, não tem nenhuma resposta fácil. A gente está num momento de transição. Exatamente. Essa é a graça toda da pesquisa, né? A gente está em constante aprendizado. Vou aproveitar, então, a gente tem algumas perguntas. Eu acho que vai dar para a gente fazer algumas delas. As que não derem, a gente vai pedir para você responder depois pelo chat, tá bom? Tá, então, vamos começar aqui com a primeira. É da Júlia Cristina Guarnier. A distribuição das 8 espécies oriundas de Proteum heptaphyllum possuem um padrão de distribuição ou todas têm ampla distribuição pelo Brasil? Pois espécies nomeadas como Proteum heptaphyllum são coletadas em grande parte do litoral brasileiro. Tá, assim, eu não tenho um mapa aqui. Sumiu aqui, vocês estão me vendo ou caiu? Alô? Oi, estou te vendo sim. Ah, tá bom. Não, eu não estou... deixa eu ver se eu acho aquele slide. Na verdade, Proteum heptaphyllum, já não existe mais só Proteum heptaphyllum, né? A gente... Proteum heptaphyllum não existe mais. E eu tinha um mapinha, tem um mapinha na minha palestra. Assim, elas ocorrem aí na Mata Atlântica também, Proteum heptaphyllum, mas eu não sei se o que ocorre aí na Mata Atlântica ainda tem o nome de Proteum heptaphyllum. Tá bom? E elas têm distribuição por toda a América do Sul tropical. A linhagem Proteum heptaphyllum, que agora consiste de 8 espécies diferentes. Então, esse artigo não foi publicado, mas a tese está disponível online, está citada. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, na verdade. Assim, a pergunta, a Júlia, ela pode depois enviar essa pergunta para o seu e-mail também, e vocês podem entrar numa discussão aí. Perfeito. Pode ser, né? Tá então, vamos para a próxima é pergunta. Tá. Próxima pergunta é da Letícia Rosário Cruz. Seria possível usar a citogenética para identificar essas espécies? Possível, eu acho que né? Assim, o problema da citogenética é que dá um trabalho do cão, né? E isso toca num dos pontos que é problemático para plantas, né? Porque citogenética, digamos, tem vários aspectos da citogenética que a gente precisa saber. A citogenética é extremamente importante para a gente, por exemplo, entender o número de cromossomos nas plantas, só pensando nesse aspecto da citogenética. O número de cromossomos de plantas é praticamente conhecido da maioria das espécies, e poliploidia
é um problema central para as plantas, né? Isso torna, inclusive, complicado, muitas vezes, a gente usar dados moleculares, porque se a gente está comparando duas cópias não, né, não homólogas do genoma, isso complica. Então, eu acho que para identificar a espécie, a citogenética é muito complicada porque ela é muito trabalhosa, né? E ela não te dá uma informação tão precisa como adenina, guanina, citosina, timina num determinado marcador. Mas a citogenética é de extrema importância de estar sendo feita. A gente não sabe nada sobre a citogenética de plantas na Amazônia, por exemplo. Muito pouco. Na verdade, parece que é uma característica geral, né? A gente não sabe muita coisa da Amazônia. Não, mas acho que nem da Mata Atlântica, de citogenética, Nem se da sabe Mata muito também. Atlântica. Exatamente. A gente está há muito tempo trabalhando com isso, mas aparentemente a gente não sabe de nada, né? Uhum. Então, excelente, Alberto, foi ótimo ter você aqui com a gente. Infelizmente, o nosso tempo já acabou, mas eu acho que a Júlia mesmo, ela deixou mais uma pergunta ali nesse ícone QIA, então, por favor, você entre e digite a resposta. E agradecer de novo. Muito obrigada por ter aceitado O prazer foi participar meu. do nosso evento. O prazer foi meu. Eu estou perdido aqui que eu não consigo sair da minha tela. Cheia. Tá Sem bom? problemas. Então, Mas fica à vontade. Bom final de evento para vocês. Muito obrigada. A gente Quem segue quiser aqui, me perguntar, então. pode mandar. Maravilha. Claro, claro. Qualquer coisa também, se você permitir, a gente disponibiliza o seu e-mail para o pessoal e eles podem entrar em contato direto. Pode disponibilizar o meu e-mail. Eu só não sou muito bom de responder e-mail, tá? Porque é muito e-mail, mas eu respondo sim, estou brincando. Tudo bem, então. Obrigada, viu? É um prazer, foi meu. Eu vou disponibilizar a minha palestra para vocês, se vocês quiserem depois. Bom, está gravada, né? Então não precisa. Mas fica à vontade. Enviando para o nosso e-mail, aquele e-mail que a gente já trocou, a gente pode disponibilizar também ela em formato PDF para quem estiver interessado. Não se preocupa, não. Perfeito. Tá ok. Tá bom? Então, um abraço a todos. Então, vamos Boa continuar continuação do aqui. evento. Obrigada. Bom dia. Boa tarde para você.